De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Afonso Lins, ele é o superintendente, é o novo superintendente do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. No bloco passado estávamos falando da grande problemática que tem na 319 e que nós sabemos, como você já falou, do problema do impacto ambiental da região, a intenção do que se fazer no meio para diminuir esse problema, mas existem outros problemas como o cabo de fibra ótica passando por baixo. O que é que isso vem a dificultar no trabalho mais rápido e para a construção mais rápida dessa rodovia? Bem, na 319 a gente não tem tido problema com relação à fibra ótica, né? Até porque a gente tem uma parceria com a Embratel tem até nos ajudado bastante ao longo da rodovia. Hoje, por exemplo, estiveram nos informando que caiu uma ponte na 319 que interrompeu a rodovia, e é exatamente nesse trecho dos 400 quilômetros. Tudo acontece nesse trecho. Exatamente nesses 400 quilômetros que nós não estamos impedidos, inclusive, de trabalhar nesses 400 quilômetros, mas aí eu questiono, como é que eu vou fazer agora se a rodovia está seccionada, ou seja, não existe o transporte nela, e a Embratel está me cobrando por quê? Porque pode afetar, inclusive, o fornecimento de internet, de tudo na cidade de Manaus. Né? Então, eu vou ter que decretar uma emergência, mas aí eu vou ter que questionar se pode ou não, porque eu estou impedido legalmente de fazer qualquer trabalho nesse trecho. Então, ou seja, se correr o bicho pega, se ficar é uma coisa muito complicada, muito complicada. E a situação dos buracos que muita gente acaba falando da rodovia, como é que está? Olha, quais os planos para melhoria? Olha, na 319, nós, na verdade, precisamos fazer uma reconstrução ao longo desses 400 quilômetros, né? Temos recurso, está no orçamento, inclusive para esse ano ainda, de 2011. Queremos crer que vamos conseguir cumprir as exigências por parte do IBAMA. Só está faltando a licença de fauna e flora, que apesar de nós termos feito pela Universidade Federal do Amazonas ter sido entregue ao IBAMA, o IBAMA questiona porque nós tínhamos que fazer fauna e flora no inverno e no verão. Nós apenas fizemos no verão, tem que se fazer no inverno também, né? Mas é engraçado porque eu participei de uma dessas audiências e eu que sou engenheiro, eu vi lá as pessoas falar com relação ao impacto de borboleta, com relação ao impacto de besouro. É muito complicado com o tamanho de uma obra, como da importância da 319, com o recurso que tem que ser disponibilizado para a 319. E o pior ainda, como engenheiro, ouvi determinadas pessoas dizerem que é mais viável se fazer uma ferrovia na 319 do que uma rodovia. Espera aí, para se fazer uma ferrovia, são 5 vezes mais caro se fazer uma ferrovia. E aí você vai fazer uma ferrovia ligando como? Você vai até Porto Velho e aí depois vai ter que transformar em carro de novo. E antes também. Então é uma coisa muito inviável. E a construção de uma ferrovia você só limita aquelas pessoas que vão andar daquela forma. Exatamente. E na verdade eu entendo que a 319 seja uma rodovia de integração, que vai nos ligar inclusive ao Pacífico. Por quê? Porque você chega em Rondônia tu vais para o Acre, do Acre hoje tu já chegas ao Peru e à Bolívia, né? Então, é uma rodovia de integração e nos leva ao Pacífico. Da mesma forma que nós temos projetos, por exemplo, para se levar através de hidrovia a Boca do Acre a produção do Amazonas, e em Boca do Acre, através da BR-317, que nós também estamos trabalhando na 317, ligar até o Acre, e do Acre nós vamos até o Pacífico da mesma forma. Nós sabemos que Manaus tem esse problema, o Amazonas tem esse problema da localização, principalmente para o restante do país, e também nós temos uma geografia completamente diferenciada e temos um tamanho de um estado com um tamanho continental. O Amazonas é um continente, para quem não está aqui acaba não sabendo, mas já que nós estamos falando dessa dificuldade, para terminar, as duas rodovias mais importantes que se fala é a que acabamos de falar, que é a 319, e também tem a 174. E na 174, como é que está o trabalho para deixar essa rodovia
tranquila para o tráfego de todas as pessoas? Olha, eu estive no dia de ontem na 174. A 174 até Figueiredo está muito bem executado o trabalho pela empresa que está no trecho, né? Inclusive, nós estamos dando continuidade a uma reconstrução da rodovia. Por quê? Porque ela já tem mais de 10 anos de implantação dessa rodovia, né? E essa rodovia não foi executada pelo governo federal diretamente, foi através do Estado, na época que o Amazonino era governador do Estado, né? E, claro, de 10 em 10 anos se precisa fazer um trabalho de reconstrução nessas rodovias. Nós estamos fazendo agora, já chegamos em Figueiredo, né? De Figueiredo para lá, realmente nós temos tido dificuldades ao longo desse ano em virtude das chuvas, mas boa parte dos problemas que nós temos tido na rodovia não são exatamente gerados por problema do DENIT, mas sim por terceiros. Eu posso te citar, por exemplo, o caso do quilômetro 158, onde o proprietário de uma fazenda ao lado, né, ele pegou e obstruiu o nosso bueiro, colocando madeira e colocando 2 tubulações de 100 para quê? Para represar água para dar de beber para os animais da sua fazenda. Mais adiante, no 179, também foi represado um lago para a criação de peixe, rompeu essa represa, essa água todinha foi escoada pelo nosso bueiro de concreto antigo e rompeu também o nosso bueiro de concreto antigo. Tudo isso precisa ser reparado na rodovia e como está chovendo e o tráfego é muito intenso na 174, a gente precisa ser muito ágil. E graças a Deus nós temos empresa grande no trecho que tem mobilização e consegue rapidamente solucionar o problema. Tanto é que hoje a rodovia ela está trafegável, está bem, né? Todos os problemas estão sendo solucionados. Agora, é claro, nós não vamos conseguir acabar esses problemas agora. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que primeiro cesse a chuva para que a gente possa trabalhar, até porque o material está encharcado. Então não adianta, a solução não vem de agora. A gente precisa deixar secar o material para poder fazer a solução perpétua. Até porque tem agora uma facilidade que é o direcionamento dos recursos do PAC para a duplicidade da obra. Como é que vocês têm visto essa duplicidade? O problema sempre quando se toca no Amazonas é a licença ambiental. Só para você ter uma ideia, nós temos sendo executado a 3ª via nos pontos de maior perigo na rodovia 174 até Figueiredo. Hoje nós estamos com a obra embargada pelo IBAMA, né? Nós não duplicamos, por quê? Porque para se duplicar tem que ter o projeto ambiental. Encontramos a solução de colocar a 3ª via para ver se diminuímos os problemas que se tem, principalmente com relação à segurança na 174. Mas aí vem o IBAMA já questionando essa 3ª via, porque não está no decreto tal e tudo mais, aquelas coisas todas que normalmente são normais no estado do Amazonas. Tudo quando se fala em meio ambiente, Amazonas é penalizado. O fiscalizador está para isso. É penalizado, o Amazonas sempre é penalizado com isso. E o DENIT está correndo para ver se consegue ajeitar. Com certeza, situação. Nós estamos trabalhando para isso, né? A empresa, eu volto a afirmar, a empresa é grande, né? Um problema que nós tivemos agora também no quilômetro 162, a empresa se deslocou para lá com equipamento, com ármico novo para substituição, e o problema gerado pela fibra ótica. Pouca gente sabe, mas a fibra ótica ela foi trazida de Roraima para o Amazonas, para Manaus, e foi ao longo da 174. E aí o que acontece? Abriram o espaço, deixaram aberto durante 30 dias, colocaram depois de 30 dias a fibra ótica, jogaram o material de volta para cobrir e esqueceram de compactar esse material. Veio a chuva agora, levou o material todinho e aí levou junto também a nossa drenagem da rodovia. E aí, sem drenagem no Amazonas, fica complicado, né? E aí é fácil de constatar, porque está lá a fibra ótica exposta também. E aí vem a preocupação, já a pessoa se rompe também a fibra ótica? É bom até avisar a empresa responsável por isso. Ok, vou fazer agora só um pequeno intervalo e volto já já com Afonso Lins no programa Ponto de Vista.